madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e aquelas que estavam presentes correm proclamando que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, os discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, se esquecendo que Ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Veja as minhas mãos e meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer, dá-me esta tão preciosa luz, divina luz.
habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difíceis de vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar e habita em mim. O meu viver dou-te, Pai, faze dele um lugar feliz, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim, habita em mim. Habita em mim. Na guerra do bem contra o mal, o crente jamais luta sozinho. As armas que ele possui não são perecíveis, são espirituais. Embora ele seja pequeno, o crente humilde tem todo o poder. Mesmo sendo tão fraco, quando se põe em pé, faz o inferno tremer. É lavado no sangue, é coberto de sangue, confia no sangue, ele clama pelo sangue. Em suas ombreiras tem marca de sangue, que é libertador. É lavado no sangue, é coberto de sangue, confia no sangue, ele clama pelo sangue. Em suas ombreiras tem marca de sangue que Jesus deixou. E quando o inimigo feroz ao seu derredor procura atacar, o crente tão pouco se importa, pois tem ao seu lado quem sabe lutar. Clame o sangue de Cristo que abate o inimigo e põe pra correr. Seja lavado no sangue, não deixe jamais o inimigo vencer. É lavado no sangue, é coberto de sangue, confia no sangue, ele clama pelo sangue. Em suas ombreiras tem marca de sangue, que é libertador. É lavado no sangue,
é coberto de sangue, confia no sangue, ele clama pelo sangue, em suas ombreiras tem marca de sangue que Jesus deixou. É lavado no sangue, é coberto de sangue, confia no sangue, ele clama pelo sangue, em suas ombreiras tem marca de sangue que é libertador. É lavado no sangue, é coberto de sangue, confia no sangue, ele clama pelo sangue, em suas ombreiras tem marca de sangue que Jesus deixou. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Mas quando o nosso Senhor coloca sua corrente de amor ao redor do seu coração e te puxa do buraco do pecado, Ele cura cada coração partido, tira todo o pecado. Nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Nada temer. Levando a mensagem que nos prepara para o arrebatamento, e assim temos a visão do Apocalipse, ou seja,
a revelação do Apocalipse. Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho. Esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos. Sem tua graça eu não posso caminhar. Tanto tempo eu andei por este mundo, perdido, sem paz encontrar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Pelos caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar. Pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Pois o vazio que existia em minha vida, Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho. Esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos. Sem tua graça eu não posso caminhar. Ouvintes, os homens, os religiosos, os pastores, os crentes, de um modo geral, têm muito cuidado com o pecado, o que faz bem, o chamado pecado social, como se fosse realmente o bicho por dentro. Como o profeta disse, não defendendo a ignorância, nem tampouco o erro, mas aquilo que realmente é a bicada do sabiá,
eles comparam como bicho por dentro. E aquilo que realmente é o bicho por dentro, eles comparam como a bicada do sabiá. E daí termos a grande coisa nojenta diante de Deus, o termo é este, o termo correto, de nos colocarmos às vezes contra filhos de Deus, eleitos de Deus, a favor de demônios, de falsos espíritos que vieram para a mensagem somente para perturbar, somente para causar problemas, criar dificuldades, como aconteceu lá no deserto, com aqueles murmuradores, aqueles que achavam que podiam também fazer o que Moisés fazia. Na verdade, eles nunca tiveram um absoluto. Infeliz o homem que não tem um absoluto. Mas isso não fica por menos. Não fica por menos porque termina em blasfêmia. Não existe uma blasfêmia maior do que pessoas terem coragem de dizer que servos de Deus que têm entregado suas vidas por amor do Evangelho, da mensagem, do povo, sem cobrar retorno, não são eleitos. Ah, mas ninguém fala que quem quer que seja não seja eleito. Fala sim. Quando você qualifica uma igreja de denominação, quando você qualifica um irmão, um companheiro de falso, você está blasfemando. A blasfêmia é exatamente você atribuir ao diabo uma coisa que é Deus que está fazendo. E isso não tem perdão. Para os tais não há retorno. O homem mata o outro, ele tem retorno. O homem rouba, ele tem retorno. O homem prostitui, ele tem retorno. Mas quando ele blasfema, não há retorno. Por isso, cada filho de Deus, cada eleito do Senhor, deveria guardar os seus ouvidos mais do que se guarda a própria honra. Porque é fácil guardar a honra. É fácil entender quando a coisa está levantada contra a sua honra, que aquilo é desonrável. Mas as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais exigem que haja realmente uma verdadeira revelação do Espírito Santo. Foi o caso de São Martim, quando o diabo apareceu para ele em forma de anjo, coroado, sapatos de ouro, aquela coisa mais linda do mundo. Mas o Espírito Santo jamais deixou um filho de Deus enganado. E jamais deixará. Essa é a sua confiança, essa é a nossa confiança. E o grande perigo hoje é o da blasfêmia. É blasfemar contra eleitos. Um eleito não se coloca contra eleito. Quando você vê alguém dizendo-se eleito e se comportando, se colocando contra eleitos, a dúvida já está por esta banda. Aí que está o grande perigo. Agora, o profeta de Deus
nos ensina através da mensagem sem dinheiro ou sem preço, que Deus, o Senhor, coloca sua corrente de amor ao redor do seu coração e te puxa do buraco do pecado. Ele cura cada coração partido. Ele tira todo o pecado e a conta é colocada no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrada contra você. Aí ele cita: vinde sem dinheiro ou sem preço. Compre sem dinheiro, sem preço. O que significa sofra. Sofra. O preço é sofrer a sua eleição. É sofrer a sua predestinação. É sofrer a sua chamada. A mulher sofre o seu casamento com a dor de parto. O prazer de ter um filho vem através de dores, de contrações. E Paulo chega a dizer, desafiar: por que antes não sofreis o dano? E aí começa a se portar de uma maneira inconveniente, pior do que aqueles que nós achamos que estão errados. Agora, lembremos-nos disto, o que o profeta disse. E a conta é colocada no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrada contra você. Como isso soa bem com o quarto selo, parágrafo 67, do segundo tópico. Ele diz: eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Porque tem que passar pela tribulação quando não tem um só pecado? É estranho, hein? São João, na sua carta, fala isso. Que aquele que é de Deus não peca. Depois de dizer que aquele que disser que não tem pecado, o faz mentiroso. Aí que tem que ser compreendido. Não peca em relação a Deus. Não tem o bicho por dentro. Não tem o pecado de Balaão. Não tem o pecado de Coré. Não tem o pecado de Abirão. Não tem o pecado de Datã. Você sabe que quando se cita esses nomes, há anjos que se sentem ofendidos. Olha, ele está pregando contra a gente. Ué, por quê? Quem falou o seu nome? Falamos o nome de Coré, de Balaão. Fala o nome de Jezabel. Prega contra Jezabel. E as mulheres que cortam seus cabelos, pintam suas unhas, se sentem ofendidas. É verdade. Isso é verdade. Agora, selos do Apocalipse. Ah, fulano de tal revela os 7 selos, os trovões. Revelação dos 7 selos é isso, meu irmão, minha irmã. É isso mesmo, minha irmã, que tem sido marginalizada. Meu irmão, que tem sido posto de lado por causa da sua própria revelação, por ter os selos em cumprimento na sua vida. Quando Maria estava gestante do Filho de Deus, estava se cumprindo um selo, um trovão em sua vida. O que o anjo diz para ela é trovão. Aquilo estava se cumprindo em sua vida. Mas ela tinha que sofrer aquilo. Ela passou pelo perigo de ser repudiada por José e ser apedrejada, ser infamada, ser difamada. Mas José era justo. Não havia pecado contra Maria. Não há pecado contra a igreja. Noiva, bem entendido. A igreja, sim, passará pela tribulação, continua o profeta. Porém, aqui estamos falando da noiva.
A noiva não tem nenhum pecado contra ela. O quarto selo, parágrafo 67. Ela tem sido branqueada, e não lhe resta nem o cheiro do pecado. A noiva é perfeita diante de Deus. A noiva não necessita da tribulação para purificá-la. A igreja passará pela tribulação, porém não a noiva. E temos outras referências dentro dos próprios selos, combinando com esta referência, e toda a Bíblia Sagrada. Agora veja. Mas quando o Senhor coloca sua corrente de amor ao redor do seu coração e te puxa do buraco do pecado, Ele cura cada coração partido, tira todo o pecado. E a conta é colocada no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrada contra você. Poderíamos esperar retorno maior do que este? Queremos cobrar. Nós queremos cobrar das pessoas aquilo que fazemos por elas. Queremos cobrar das pessoas porque fomos nós quem as batizamos. Queremos cobrar das pessoas porque nós fomos usados para que elas fossem iluminadas, reveladas. A gratidão tem o seu lugar nos céus. Mas você não tem que deixar nenhum homem na sua frente, porque ele foi usado. Ninguém mais foi usado do que William Branham, mas ele próprio disse: eu saio da frente. Olhem para Jesus, olhando sempre para Jesus. Não olhem para mim. Eu sou homem. Eu sou falho. Ele disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. E Paulo não deixou a coisa por menos. Ele foi lá e disse: miserável homem que sou. Essa é a opinião que eu tenho do homem que tem o meu nome, que sou eu. Essa é a opinião que nós temos de quaisquer homens, muito embora reconhecendo o que eles são em Cristo Jesus. Repito, a gratidão, a honra, o respeito tem lugar nos céus. Agora, fixemos nisto aqui, porque nós estamos exatamente numa hora de arrebatamento. O apelo nesse instante é ser arrebatado. E cremos perfeitamente que a mensagem que nos tirou dos sistemas tem poder para nos introduzir na glória eterna, na terra prometida. O Moisés que tirou a Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, introduziu o povo na terra. Você diz: que isso? Moisés morreu antes. Tira o Moisés da cena e veja onde está o Josué. Como apareceria o Josué? A morte de Moisés não pôs fim ao seu ministério. Josué simplesmente foi uma continuação do seu ministério, como o Espírito Santo é a continuação do ministério de Cristo, de Jesus Cristo. Ele teve que sair de cena fisicamente por causa do sangue. Isto é certo, isso é correto. A morte do profeta desta era não pôs fim ao seu ministério. É ele quem está conduzindo a noiva. O seu pastor chama-se William Marion Branham aqui na terra. Deixa a mensagem te pastorear. Deixa a mensagem te pastorear. E o único verdadeiro pastor secundário da mensagem, carteiro do profeta, é aquele, o verdadeiro, é aquele que entrega apenas a mensagem do profeta para o povo. É ela que nos introduzirá a
tua mensagem precursará a minha segunda vida. Pelos tempos findos, Deus segurava o que nas promessas só confiou. Ele é fiel nos dias amargos, nas tempestades, e firme estou, pois Cristo é rocha preciosa. Esta mensagem é a rocha preciosa. Rocha preciosa. Pelos tempos vindos, Deus segurava os que nas promessas só confiou. Ele é fiel nos dias amargos, até na tempestade firme estou. Minha rocha preciosa, tu pra sempre ficará. Em ti eu me escondo, pois a onda passará. Céus e terra se eternam, os seus faros fugirão. De Deus nada me separará, as promessas firmes são. Se essa noiva, esse eleito, não tem nenhum pecado contra ele, você vai responder pelo pecado que você joga nele. Lança nele. O profeta diz, você ficará culpado daquilo. Saia fora disto. Prepare-se para o arrebatamento. Suba destas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Deus já te deu saúde. Deus já te abençoou. Deus já te respondeu. Deus já te consolou. Amém, Jesus. Amém. Donde está aquel arrepentido
adoración que a Dios tanto clamaba, y los niños que cantaba, ahora está cantando en Sion. ¿Dónde está aquel arrepentido ruidosa? ¿Dónde está que no se ve ningún hermano? Alguien con una voz de lamento que decir en este punto, esa gente se fue a Sion. Depois deste gran evento, muchos crentes volverán desviado en busca de los hermanos para la reconciliación, pero por desgracia no va a encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Quando chegarmos no céu, veremos nossos irmãos, pois nós somos o povo de Sião. Jesus veio ao mundo para nos salvar, e as nossas almas veio libertar. Levou meus pecados, estendeu-me as mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa, da escravidão. Hoje sou liberto por meu Salvador, que foi rejeitado no lenho de dor. Rasgou-se o véu e a terra tremeu. Deus amou o mundo, entregando à morte o amado seu. Mas ressuscitado foi meu Salvador, que verteu seu sangue purificador. Está assentado à destra do Pai, sendo os senhores, Jesus na verdade libertos serás. Não podes dizer que não tens pecado, rejeitando a Cristo, Cordeiro imolado. Aceite a verdade, e é o Senhor, pois todos pecaram e necessitados são do Salvador. Jesus veio ao mundo
das nossas almas veio libertar. Levou meus pecados, estendeu-me as mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa, da escravidão. Hoje sou liberto por meu Salvador, que foi rejeitado no lenho de dor. Rasgou-se o véu e a terra tremeu. Deus amou o mundo, entregando à morte o amado seu. Mas ressuscitado foi meu Salvador, que verteu seu sangue purificador. Está assentado à destra do Pai. Se tu aceitares Jesus, na verdade, liberto serás. Não podes dizer que não tens pecado, rejeitando a Cristo, Cordeiro imolado. Aceite a verdade, que é o Senhor, pois todos pecaram e necessitados são do Salvador. Eu estava olhando com os olhos da fé e a meditar no meu coração. Eu vi uma cruz sendo carregada e um homem cansado a cair no chão. E uma multidão que eu acompanhava trazia martelo e cravo nas mãos, mas não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido essa salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. E
quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles escravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava era malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor.